Queridas irmãs, queridos irmãos, que a luz bendita do nosso Mestre Jesus, nesse instante, atinja o nosso coração, a nossa mente, para que o nosso trabalho desta noite maravilhosa saia contento da espiritualidade maior. Boa noite a todos. Todos nós conhecemos uma passagem evangélica que com toda certeza nos toca aí no coração. E infelizmente para muitos de nós ainda toca de uma forma muito negativa. É aquela passagem que todos nós conhecemos em que Jesus está diante de Pôncio Pilatos e trava com ele um diálogo. E no final desse diálogo, como sempre era feito, Pôncio Pilatos olhava para o povo à sua frente, a multidão à sua frente, para que o povo escolhesse entre dois malfeitores qual deveria ser liberto naquela data. E nesse instante, duas pessoas foram apresentadas ao público. De um lado, um malfeitor de nome Barrabás, e de outro, o nosso mestre, o nosso querido mestre Jesus. Ele pergunta ao povo quem o povo queria que fosse liberto naquele instante. E a resposta ainda ressoa negativamente no íntimo de cada um de nós, na maioria de nós. O povo escolheu Barrabás. E o nosso Cristo Jesus, o nosso amigo incondicional de todas as horas, foi sacrificado a partir daquele instante. Nós sabemos claramente, mostramos, entendemos claramente com isso, que nós tínhamos naquele instante duas situações. De um lado, Barrabás representando o mundo terreno, o mundo material, a paz do mundo. Do outro lado, representando o reino de Deus, o reino dos céus, o reino divino, estava Jesus. Mas nós, seres humanos, naquela ocasião, optamos em escolher o lado do mundo material, o mundo ou a paz material, do nosso plano terreno. Esquecemos completamente a parte mais importante para nós, que seria o mundo de Deus, o reino dos céus, o reino de Deus. Vemos também claramente três fatores nesse pequeno instante que eu falei para vocês. De um lado, a palavra reino. O que seria reino de uma forma bem simples? Reino seria um povo ou nação, um estado governado por um rei, uma rainha. Algo simples para a gente entender. Outra palavra, mundo. Mundo seria o sistema harmônico entre os planetas, entre eles o nosso querido planeta Terra. Ou a própria Terra simbolizaria o mundo. Num sentido mais amplo, o universo seria o mundo. Mas a terceira palavra, implícita nesse nosso começo de diálogo, de conversa, está Deus. Falamos de Deus a todo instante, mas a maioria de nós não entende ainda bem o que é que seja Deus. Falamos dele, sempre elevamos o pensamento para ele, mas verdadeiramente ainda não sabemos o que é Deus. A doutrina espírita, através do seu primeiro livro, o Livro dos Espíritos, na questão número 1, nos traz uma das perguntas mais interessantes que a gente que entra, começa a estudar a doutrina espírita tem. E isso maravilha o nosso íntimo. A pergunta é: que é Deus? E a resposta para nós espíritos simpatizantes também já é bem conhecida. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós percebemos com essa questão número 1, nós demos para Deus um sentido totalmente diferente. Não perguntamos, Kardec não pergunta quem é Deus, pergunta que é Deus. A gente entende perfeitamente bem que a partir desse instante, Kardec nos mostra claramente que o conceito de Deus, para nós, não entra, não tem como entrar em nossa mente. É algo totalmente inatingível pelas nossas mentes,
de nós seres ainda imperfeitos em plena caminhada evolutiva. Nós entendemos perfeitamente bem o que é Deus, mas o conceito ainda não cabe nas nossas mentes de seres errantes na nossa jornada evolutiva. Entendemos o que é Deus, mas o conceito nos é completamente difícil. Muita gente diz que é totalmente estranho para nós negar o poder de Deus, a presença de Deus em nossas vidas. Pior ainda é tentar definir com exatidão o que é Deus para nós. Não dá para definir, não dá para entender muito bem, mas dá perfeitamente para a gente sentir Deus em nós. A gente sente perfeitamente bem o que é Deus todas as vezes que nós acessamos o caminho do bem. Quando levantamos os braços para os céus pedindo coisas justas e nós sentimos aquela coisa maravilhosa dentro de nós. É a presença de Deus. Não dá para definir, não dá para entender, mas dá para sentir em nós verdadeiramente o que é Deus. Mas, começando essa nossa conversa, vem uma perguntinha que todo mundo faz a todo instante. Onde fica o reino de Deus? Ainda de uma forma simples, infantil ainda, vamos dizer que o reino de Deus é em todo lugar. Mas temos que entender urgentemente que para acessar esse reino de Deus, o reino dos céus, temos que tomar Jesus como modelo, mestre e guia. Ninguém vai chegar, vai acessar a esse reino se não for ao lado, seguindo as normas, o modelo dado pelo nosso querido Mestre Jesus. E tendo nas mãos duas ferramentas essenciais. A primeira, o amor, esse sentimento que Jesus veio cobrar a todo instante de nós. E a segunda ferramenta só pode ser a caridade. A bandeira que temos que empunhar a todo instante para nortearmos a nossa vida aqui na terra. Jesus nos disse: meu reino não é deste mundo. O que é que Jesus quis dizer para cada um de nós? O que é que Jesus quis dizer para nós com essa resposta, essa questão tão simples às vezes para muitos, mas às vezes uma questão não. É só voltar os nossos olhos para fora de nós mesmos e vemos no seio da sociedade muita desarmonia. Então aqui ainda não é o reino de Deus, ainda não é o reino dos céus, o reino do nosso Mestre Jesus. O reino de Jesus é o reino de equilíbrio emocional. Nós sabemos perfeitamente bem que ainda não temos aqui entre nós, no nosso meio, esse equilíbrio emocional. Estamos sempre pensando de uma forma caótica, agindo de forma totalmente desequilibrada. Nesse instante caótico que nós vivemos, essa pandemia, é muito claro a gente vermos isso. Não estamos ainda em harmonia, nem em equilíbrio emocional. O reino de Jesus, o reino de Deus ou dos céus, é um reino de caridade, onde deve reinar a caridade. Aquele ato de doar um pouco de si, estar disponível para outras pessoas, ter o amor em movimento. É o reino do amor incondicional. Amor, nós falamos a todo instante, de muitas maneiras, mas não é ainda esse amor que Jesus quer que a gente tenha. O amor incondicional. Quando a gente atingir esses 4 estágios, harmonia, equilíbrio emocional, caridade e amor incondicional, estaremos gradativamente adentrando nesse reino dos céus, ou reino de Deus. Na verdade, Jesus não estava deserdando o planeta Terra, esquecendo, dando valor menor para a Terra, quando diz que o meu reino ainda não é aqui. Porque Jesus, nós sabemos, é uma ponte entre o plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, e o plano físico, que é o nosso grande educandário. Temos que entender, na verdade, que nós, seres humanos, a caminho imperfeitos, nós criamos à nossa volta e para nosso íntimo 2 mundos. O primeiro mundo é o mundo externo,
das imperfeições, dos vícios, dos prazeres mundanos, ou seja, o mundo que a gente só enxerga o que a gente quer ver na verdade. É o mundo da realidade física, o que a gente aceita, o que a gente quer realmente aceitar ou ver. Mas o mais importante é o outro mundo, o mundo interno, o mundo da espiritualidade. Esse que é o mundo que Jesus sempre vai nos cobrar e nos falou muito quando esteve entre nós. O mundo do reino dos céus ou reino de Deus. Voltando novamente àquele diálogo de Jesus com Pilatos, nós vamos trazer uma grande mensagem de Jesus para a gente começar a entender verdadeiramente o que é que Ele quer mostrar para nós com o reino de Deus ou o reino dos céus. Esse diálogo está em João, capítulo 18, versículos 33 a 38. Jesus perante Pilatos. Pilatos pergunta para Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus responde: Tu dizes isso de ti mesmo ou outros te disseram isso a respeito de mim? Pilatos: O povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus responde: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui. Sendo assim, tu és rei? Jesus uma vez mais diz: Tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O que podemos extrair desse ensinamento maravilhoso do nosso Mestre Jesus? Primeiramente, temos que observar alguns detalhes. O primeiro, a calma de Jesus. Pensemos bem, se fôssemos nós levados à presença de um juiz, ele decretasse a nossa prisão, nós ficaríamos calmos com Jesus ou iríamos nos revoltar, chorar, consternados, totalmente rebeldes? Mas ele se manteve perfeitamente pacífico, calmo. Ele tinha uma grande missão para cumprir e não podia sair jamais dessa missão. Outro fator que nos chama a atenção é a pergunta de Pilatos, que fez pelo menos 3 vezes insistindo se Jesus era o rei dos judeus. Mas a questão é, essa pergunta era política ou religiosa? Se fosse uma pergunta religiosa, Jesus não poderia estar jamais sendo julgado ali, pois ele era bem claro: o seu reino não é deste mundo, não é um reino físico, não poderia estar julgado daquela maneira que foi julgado. E o terceiro é quando ele disse que veio para mostrar a verdade. Só ouviria essa verdade de Jesus quem realmente tivesse ouvidos para ouvir, fosse da verdade espiritual. E outra pergunta que está sempre presente na nossa vida: esse reino dos céus, reino de Deus que Jesus sempre fala, foi um reino físico? Jesus foi bem claro ao nos dizer que não. No livro Pontos e Contos, do querido irmão X, Humberto de Campos, no capítulo 25, nós temos um diálogo maravilhoso que nos toca profundamente do velho Simeão e Jesus quando ainda era criança. Simeão toma Jesus, ainda criança, no colo e olha profundamente para os olhos de Jesus, muito preocupado, e trava um diálogo com Jesus. Ele dizia mais ou menos assim: como é que tu, uma criança tão frágil, umas mãos tão frágeis, podes combater o Império Romano? Tu não vieste a nós sem escudo, sem espada, não tens exército, não és um guerreiro, não és um general. Como trarás a mensagem de Deus para o povo aqui de baixo? Dize-me, querido Jesus, como é que tu vais mostrar para nós, onde vais mostrar para nós o reino de Deus? E Jesus, criança,
pega a sua mão direita e bate várias vezes no peito do velho Simeão. O velho Simeão não entende na hora. Somente muito tempo depois, após a sua desencarnação, já no plano espiritual, Simeão percebe que Jesus não o deixara sem resposta. Com aquele gesto de bater a sua destra no seu peito, ele dera a resposta. Ele viria trazer ao mundo o reino de Deus, não com exércitos, não como general, não com a força, mas o reino seria trazido através do coração. Essa é sempre a mensagem de Jesus para nós. Esse reino dos céus, o reino de Deus, será trazido, será implantado aqui na terra por nós seres humanos a caminho, sempre através do coração, do nosso íntimo, depois levado para o mundo exterior. Então Jesus reúne os seus 12 apóstolos e começa a sua grande missão de implantar na terra o reino de Deus. Levou mais ou menos 3 anos para lapidar a mente e o coração dos seus servos, dos seus apóstolos, que eram homens rudes, porque eles pensavam, nitidamente diziam para Jesus, que pensavam que o reino de Deus era um reino físico, um reino geográfico, com muitas construções, castelos, um exército poderoso para trazer para nós, para esse plano físico, o reino de Deus. Então Jesus levou muito tempo para tirar essa ideia do coração dos apóstolos, que o reino de Deus seria trazido para o nosso íntimo, era um reino que seria implantado no nosso íntimo, no nosso coração. E Jesus sempre dizia, o que é do coração, é construído no nosso coração, no nosso íntimo, permanece para sempre. Mas o que é construído para questões externas, construções externas, generais, exércitos, grandes construções, grandes impérios, não vão permanecer. E a resposta que nós fazemos no dia de hoje, onde está a Roma antiga? Já não existe mais. Onde está Atenas tão poderosa? Não existe mais. Onde estão os grandes exércitos, os grandes generais, as grandes riquezas? Onde está a Alemanha nazista tão poderosa? Foram construções externas. O tempo se encarregou de desfazê-las. Não existem mais. Mas tudo que foi construído a nível do coração, a nível íntimo da consciência, quem entende verdadeiramente os ensinos do Mestre, permanece com essa construção até os dias de hoje. Então Jesus foi bem claro para nos mostrar que o seu reino não seria um reino físico, seria um reino espiritual, longe de qualquer contingência do mundo material. Um reino que se faz a todo instante, se faz a todo dia. Mas como é que nós vamos construir um reino dentro de nós a cada dia? Toda vez que nós acessarmos as condições de humildade, de caridade, benevolência, de não julgamento, quando nós exacerbarmos, colocarmos para fora as nossas virtudes, estaremos acessando passo a passo esse reino interno que vai ser construído a partir do nosso coração. É essa a grande mensagem de Jesus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Jesus é bem claro conosco sobre a vida futura, que o reino de Deus está sempre atrelado à vida futura. O que a gente sempre vai não cansar jamais de dizer, se Jesus não tivesse certeza que existe uma vida futura, algo além do túmulo, se nós não fôssemos espíritos imortais, por que ele iria prometer as coisas para a gente? Por que falar das bem-aventuranças, do que nós iríamos adquirir ao chegarmos nesse reino dos céus, o reino de Deus? Ele estava falando para seres imortais que nós somos. Então mostrou claramente no Evangelho, através do capítulo 2, que a nossa grande preocupação, a grande preocupação da humanidade seria essa construção desse reino dos céus através da vida futura. Falava sempre dessa vida futura, uma certeza de que existe algo além do que nós chamamos de morte, ou para nós espíritas, desencarnação.
E nos chama sempre a atenção também um outro diálogo. Nós encontramos uma obra maravilhosa, Boa Nova, no capítulo 3, uma obra pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Essa mensagem de diálogo é um diálogo entre Jesus com um sumo sacerdote que se interessou, achou interessante a presença de Jesus, se acerca dele e trava um diálogo. E ali, mais uma vez, Jesus é claro conosco, com as suas palavras do sim, sim, não, não. Sempre manter as nossas ideias intocáveis. Essa é a mensagem de Jesus. O sumo sacerdote, de nome Hanã, pergunta para Jesus: Galileu, que fazes na cidade? Cristo responde: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? E que pensas tu venha a ser isso? Jesus disse: esse reino é obra divina no coração dos homens. Hanã, com grande desprezo, uma gargalhada de desprezo, diz: obra divina em tuas mãos? Com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de tais planos? Jesus, com humildade, responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões realizar uma obra divina e já vistes alguma estátua perfeita, modelada em fragmentos de lama? Jesus, com energia serena, diz: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. O sumo sacerdote, que mais tarde seria o juiz inclemente do processo sobre Jesus, pergunta: conhece Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus. Tem ciência dos códigos da corte providencial e das leis do templo? Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus, responde o mestre brandamente. O sacerdote irritado abandona o recinto. Esse maravilhoso diálogo de Jesus nos mostra uma vez mais o que ele quer dizer para nós: que o reino de Deus, o reino dos céus, será construído não externamente, mas a partir do nosso coração, do nosso íntimo. E ele diz aqui: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o dos sentimentos. Esse mármore é o nosso sentimento. Jesus vai levar quanto tempo, o tempo necessário para moldar nós, seres humanos, que somos verdadeiro mármore, às vezes, endurecido, coração endurecido para aceitar os seus sentimentos, os seus conhecimentos dados a partir da sua boa nova. Essa é a grande mensagem do Mestre, que esse seu reino seria trazido para nós através do coração. Mas uma pergunta sempre vai estar conosco: como buscar aquilo que está em nós? Como podemos buscar algo que está dentro de nós próprios? E aí nós vamos recorrer uma vez mais às parábolas que todos nós já ouvimos bastante. Várias parábolas trazem nitidamente implícita a presença do reino dos céus. Jesus nos conclamando a atingir no nosso íntimo esse reino dos céus. Uma delas, a parábola da semente de mostarda, mostrando que tudo para nós nasce de pequenas atitudes e com elas nós vamos crescendo cada vez mais. Atitudes a partir do nosso íntimo. A parábola do fermento, que nos mostrando que nós podemos crescer cada vez mais. A parábola do tesouro oculto, da pérola preciosa, mostrando que tudo, esse reino, essa maravilha do reino de Deus está no nosso íntimo. É só procurarmos. E quando encontrarmos essa maravilha, que é o reino dos céus, o reino de Deus, nós já vamos trocar completamente o mundo material pelo mundo divino, porque não vamos mais precisar desse primeiro reino. Emmanuel,
que nós conhecemos profundamente como sendo o mentor espiritual de Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, nos diz outra coisa maravilhosa sobre Jesus. Ele diz assim: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. O que é que Jesus quer nos dizer? O que é que Emmanuel quer nos mostrar falando de Jesus dessa maneira? Não adianta nós falarmos, lermos, estudarmos a Boa Nova, o Evangelho, apenas nos templos, nas igrejas. E ao chegarmos lá fora, na rua, em outros ambientes, esquecemos completamente as suas palavras. Sempre o sim, sim e o não, não. Jesus disse que nós devemos, tudo que Ele falou, nos ensinou, deve ser eternizado em nosso coração. E daí, com muita segurança, levarmos essa mensagem para todo e qualquer lugar que nós formos. Jesus falou para espíritos que viverão eternamente. Aí a grande mensagem para a vida futura, nós aceitarmos, entendermos que tudo, para nós, a grande importância é a vida futura, que a gente comece gradativamente construindo esse reino em nosso íntimo, em nosso coração. Que a gente não queira que o reino dos céus, que a gente não queira ver esse reino dos céus com os olhos físicos e materiais. Se eu quero entender onde está o reino dos céus, o que é o reino dos céus, eu tenho que olhar isso com os olhos do coração. Olhar, viajar para dentro de nós mesmos e buscarmos. Ele está aqui, adormecido. E aí, entendendo, nós vamos levá-lo para outros lugares além de nós. E todos os seres humanos juntos, trazendo em si o conceito desse reino de Deus, na vida futura, na imortalidade, no amor, no coração, juntos vamos caminhar verdadeiramente para esse reino, aí sim, na presença do nosso Pai Celestial. Prestamos bem atenção. Tudo vai girar em torno do nosso coração. Que a mensagem seja trazida primeiro ao nosso coração, que às vezes ele está endurecido, precisa ser trabalhado, amadurecido, iluminado. Nas casas espíritas, gostaria de chamar a atenção para terminarmos. A gente não presta muita atenção ao trabalho de um setor muito importante. Muita gente acha que é só para ganhar tempo, distrair o público nos seminários e em algumas palestras. Muita gente até compara esse setor com a revista que nós lemos na antessala dos consultórios médicos ou odontológicos. Para passar o tempo antes de sermos atendidos, nós usamos a revista. E a coisa não é bem assim. Nós temos aqui, nesse ambiente maravilhoso de muita luz, Centro Espírita Irmão Jacó, uma área chamada de Arar. A maravilha já começa com o nome Arar, trabalho, que é uma das ferramentas que eu posso usar para adentrar o reino dos céus, junto com Jesus. Arte, área de artes, que é dividida em 3 setores, em 3 grupos. O grupo teatral Joana de Ângeles. Quando esses componentes do teatro começam a trabalhar, não estão ali para ganhar tempo, para distrair apenas. Estão começando a amolecer, iluminar o coração daqueles que estão ali para algum evento, seminários, congressos, algum evento mais trabalhado na doutrina espírita. Temos também o Doutrinarte, que é uma área da dança também. Eles dançam para amolecer o nosso coração, para nos chamar a atenção que algo a ser mostrado está sobre os olhares de Jesus, para destruir um pouquinho, lapidar esse mármore que nós trazemos para as casas espíritas. A gente adentra com muitos problemas, mas esse setor começa a trabalhar inicialmente o nosso coração, não para ganhar tempo, mas para ele começa a se iluminar. A gente começa a prestar atenção também no grupo CEP Encantos, que traz as chamadas cores através das notas musicais, cores dadas pela espiritualidade.
Então gostaria de, nesse instante, homenagear esse grupo maravilhoso, Grupo Teatral Joana de Ângeles, o Doutrinarte, com sua dança maravilhosa, que eleva o nosso coração, nosso pensamento, e o Grupo Sep Encantos, que trazem as melodias do mais alto, espiritualidade superior, para aclarar os nossos corações, mostrando que algo de muito melhor vem após esse processo. E para terminarmos, gostaria de ler uma poesia trazida por Alta de Souza, Mensagem Fraterna, também em homenagem ao arar. Alta de Souza nos diz assim, e nós vamos entender uma vez mais, que Jesus quer que a gente prepare o nosso coração, porque é através dele que vamos chegar ao reino dos céus. Nessa passagem, nesse poema, existe algo interessante quando ele fala da mais alta de todas as capelas. Essa capela mais alta que nós podemos erguer é o nosso próprio coração. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e a resposta mais lúcidas e belas, onde trazeste alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina, da voz de Deus em luz de redenção. E é essa voz que trazemos na prece, que Deus vai ouvir, que Jesus traz até nós diariamente o convite para que com o nosso coração, com o seu Evangelho nas mãos, adentrarmos gradativamente, passo a passo, o reino dos céus, o reino de Deus. Muita paz para todos.